Olá, meu nome é Edeli Vacari e eu sou terapeuta ocupacional do Amplia, da Unimed Campinas. Hoje eu vim falar com vocês, pais e familiares, sobre a importância da rotina no tratamento da criança com transtorno do espectro autista e como fazer uma rotina eficiente para essas crianças. Com certeza, em algum momento, o terapeuta do seu filho, a escola ou o pediatra já orientou o uso de uma rotina. A rotina é importante não só para a criança com transtorno do espectro autista, mas para todas as pessoas e de todas as idades. A rotina faz uma relação entre 3 elementos: as atividades, o espaço e o tempo. A palavra rotina é usada para muitas definições. Aqui usaremos para definir sequência de ações e um hábito que a gente repete muitas vezes. Organizar a rotina possibilita equilibrar o seu cotidiano, deixando-o menos estressante. Sabemos que as crianças com transtorno do espectro autista apresentam alteração em linguagem, comportamento e interação social. Com isso, eles se desorganizam mais fácil. A rotina auxilia para evitar esse tipo de comportamento disruptivo. Um fato inesperado pode causar um incômodo, e um incômodo pode causar um comportamento disruptivo. E esse pode se manifestar através de um choro intenso, gritos, bater em si mesmo ou até bater um outro. A criança com TEA precisa de previsibilidade no seu dia. Quando você antecede as coisas que vão acontecer durante todo aquele dia, a criança diminui a ansiedade e evita esses comportamentos inadequados. Uma rotina estruturada favorece o dia a dia da criança. Com ela, a criança fica com mais tempo livre, com tempo de lazer, com tempo ocioso, que também é importante para descanso, e com tempo para aprendizagem de habilidades novas. A rotina contribui para o desenvolvimento da responsabilidade da criança e para o cumprimento de combinados, além de favorecer o entendimento da noção de tempo e espaço. Quanto mais estruturada a rotina for, maior a responsividade da criança. Quanto mais utilizamos da rotina, mais essa criança receberá estímulos para a autonomia e para a independência. Agora que a gente já sabe o que é rotina, vamos para umas dicas práticas de como estruturar uma rotina eficiente para o seu filho. Primeiramente, para fazer a rotina da criança, é necessário construir a rotina da família. Uma dica é listar todas as atividades do dia. Nelas, sinalizar aquelas que são comuns a todos. Geralmente, são as atividades de vida diária, atividades voltadas para o autocuidado. Nesse quadro, vou sinalizar as atividades voltadas para a nossa alimentação. Então, eu coloquei café, um lanche no meio da manhã, o almoço, um lanche no meio da tarde, o jantar e o dormir. Vamos colocar de exemplo os horários. Lembrando que é um exemplo. Cada família tem a sua rotina. Quando eu coloco os horários frente às atividades de alimentação, eu consigo perceber que eu tenho turnos de atividade. Turno da manhã, da tarde e da noite. Dividindo o dia em turnos, manhã, tarde e noite, eu consigo visualizar que tenho espaços entre as atividades de alimentação. Dentro do período da manhã, eu tenho atividade 1, atividade 2. No período da tarde, depois do almoço, eu já tenho uma atividade 3. Depois do lanche, atividade 4. Depois do jantar, uma atividade 5. Eu consigo perceber que entre um horário de refeição e outro, eu posso ter diferentes atividades para realizar. Posso fazer a atividade com a criança
ou realizá-las sozinhas. Feito isso, podemos colocar as atividades divididas num quadro de rotina, distribuídas nos dias da semana e separadas em turnos. Assim como temos nesse quadro, que temos disponível para impressão na nossa cartilha sobre rotina. Você pode imprimir, mesmo ela em preto e branco, que dá para fazer do mesmo jeito, ou colorida. Aqui nos turnos, vai colocar todas as atividades realizadas por toda a família. Café, terapias, TV, almoço, ida à escola, todas as atividades realizadas pela criança e pela família. Isso é importante, para mais para frente podermos decidir quais as figuras serão utilizadas na rotina. Após selecionar as atividades e decidir o tipo de figura a ser utilizado, vamos pensar nessa criança e analisar o quanto ela tem de compreensão para acompanhar a rotina do seu dia. Precisamos saber se a criança compreende uma figura por vez, 2 figuras por vez, ou todo o período da manhã, como que ela se organiza e compreende as ações do dia. Pensando na criança com a compreensão inicial de uma única figura por vez na sua rotina, temos esse modelo de rotina, onde eu posso colocar o período da manhã e, se mudar o período, a gente tira e coloca o período da tarde ou da noite. E nesse saquinho, para evidenciar a atividade que será realizada, colocaremos a figura, hora do lanche, e vamos apresentar a criança. É muito importante que esse quadro de rotina fique num lugar de pouco estímulo ao redor, de fácil acesso à criança, então praticamente na altura dela, e perto de um relógio para que ela associe tudo isso com o tempo, mesmo ela não sabendo que hora é marcada no relógio. Após a realização da atividade, você tira a figura que está em evidência e vai depositar numa caixa ou numa vasilha, para indicar à criança que finalizou aquela atividade. Sempre perto da rotina, deixar as caixas com figuras. Assim fica mais fácil o manuseio para selecionar a próxima atividade. Um segundo modelo pode ser a rotina já com os turnos fixos e maior número de opções de atividade. Se a criança entende com apenas uma figura por vez em cada turno, então eu utilizo uma figura de cada vez. Então, pela manhã, eu tenho o café da manhã. Se a criança consegue compreender mais atividades em sequência, então eu coloco atividades em sequência. Depois do café, ela vai brincar. E depois, tomar lanche. E assim, vai utilizando o período da manhã. Se a criança tem mais compreensão, vamos adicionando as atividades por turno. Lavar a mão, almoçar, assistir TV, e assim vai preenchendo todo o dia dela. Tomar banho, até a hora de dormir. Lembrando que cada rotina é individual e personalizada, então cada criança tem a sua, com o seu jeito de entender e de funcionar. Nesse modelo de rotina, vocês podem perceber que eu usei o material de EVA. Então, você pode pegar várias cores do EVA, pegar as cores de preferência do seu filho, para que ele aumente o interesse pela rotina. Aqui, eu só coloquei o nome da criança e sinalizei como rotina. Mas você pode colocar um adesivo, um desenho do tema que seu filho gosta. Para fazer as figuras, eu selecionei figuras da internet. Podemos escolher qualquer figura que vocês queiram, o que acharem de mais fácil entendimento. Selecionei figuras comuns e sem personagens. Porém, se acharem necessário e preferirem, podem ter personagem, ou uma menina ou um menino, e esteja realizando essa ação.
As figuras foram impressas e recortadas e depois coladas no EVA. Para colar no EVA, a folha de papel, podemos usar a cola bastão ou a cola líquida. Cola comum mesmo, do nosso dia a dia. Para colocar o velcro, que é o que a gente usa para poder segurar as figuras na posição da rotina, nós temos que usar para o EVA ou a cola instantânea de EVA ou a cola quente, que é essa cola que a gente usa a pistola e o bastão, né? Muito cuidado ao utilizar, pois a temperatura é alta e pode queimar a mão. Quando for recortar a rotina e as figuras, utilizar a tesoura infantil, se caso o seu filho for participar junto com você. Uma outra opção das figuras, caso você não tenha a possibilidade de imprimir, você pode desenhar as figuras com seu filho e ele colorir. Para isso, também podemos utilizar folhas sulfites coloridas, que também pode ser mais atrativo para o seu filho. Nesse modelo de rotina, eu também usei o EVA e para segurar esse saquinho, que nada mais é do que aquelas folhas de plástico que a gente coloca no caderno ou no fichário, né? Recortei e coloquei. E para fixá-las no EVA, eu utilizei o durex colorido, para ser mais atrativo também para a criança na hora de utilizar a rotina. Outra opção que a gente pode usar de material são as impressões no papel de ímã, podendo fazer a rotina com as palavras junto à imagem ou a figura sem as palavras. Dessa maneira. Se a gente faz no papel com ímã, você pode utilizar a porta da geladeira, por exemplo, para fixar a rotina do seu filho e fazer o manuseio das figuras. Qualquer vasilha ou caixinha pode ser utilizada para fazer o fim, ou significar que já realizou aquela atividade. Terminou, deposita na caixinha. Esse que eu peguei de exemplo é um potinho de iogurte, descartável e de fácil acesso. Essas foram as dicas que eu separei para hoje. Espero que tenha contribuído para a construção da rotina do filho de vocês. Se ainda ficou dúvidas, consulte o terapeuta do filho de vocês e baixe a nossa cartilha sobre orientação à construção de uma rotina para a criança com TEA. Até o próximo vídeo!